Estou aqui com o obreiro Riberto e a obreira Érica. Eu queria saber da vida de vocês dois. Como que era a sua vida antes de ser um obreiro da igreja? Bom, a minha vida, na realidade, era uma derrota. Uma vida cheia de vícios na bebida, bebia de segunda a segunda, fumava igual um louco, só não fumava droga, mas o cigarro não deixa de ser uma droga. Prostituição, me iludia. No primeiro casamento, infelizmente, fui muito infiel com a minha esposa, até o dia que ela descobriu. E quando ela descobriu, me senti um lixo, um verdadeiro lixo. Mas, pela misericórdia de Deus, Deus me deu uma nova oportunidade. Ela também me deu uma oportunidade, me perdoou. Foi nessa época que Deus usou um neto meu como ferramenta, né? Deus operou um milagre na vida dele e a levou ela para a igreja também, porque ela era desviada dos caminhos do Senhor, como eu também. Você sabe, quando a gente sai dos caminhos do Senhor, o mal ele pinta e borda na vida do cristão. O que acontecendo é que ela foi, então em seguida, eu, pela misericórdia, fui alcançado também. E em 2007 voltei para os caminhos do Senhor, me agarrei com todas as minhas forças, passei fases difíceis. O que aconteceu? Essa primeira esposa minha, contraiu o câncer, foi uma luta tremenda, e nós perseveramos, mas a vitória dela veio com o que? A salvação dela. Aí continuei meu caminho trilhando nos caminhos do Senhor. A dificuldade foi grande, mas o próprio Deus me sustentou, até que eu conheci a minha atual esposa aqui, a obreira Érica. Na época eu era apenas membro e eu tinha um desejo no coração de ser um obreiro. E Deus preparou tudo, preparou a obreira que já fazia a obra, né? E assim eu também fui trilhando os caminhos, né, do Senhor, e Deus me deu a oportunidade de hoje em dia estar fazendo a obra dele. Então eu tenho que agradecer ao Deus Todo-Poderoso por ter superado todas as fases da minha vida, ter sido liberto dos vícios, tudo que não presta, né? E hoje ser esse homem de Deus, pela misericórdia dele. Sei que sou falho, sou pecador, mas procuro ser, né, fiel ao meu Senhor Jesus, que me resgatou das garras de Satanás. E você que está ouvindo aí, os caminhos do Senhor, a porta é estreita, está cheio de porta larga, até onde nós estamos mesmo, no ministério que nós estamos. Porque eu digo para vocês têm que aprender a buscar o abençoador. Hoje em dia muitas pessoas se agarram nas bênçãos financeiras, bênção disso, bênção daquilo. E quando vem um vendaval, uma tempestade, né, essa pessoa ela não suporta. Por quê? Porque ela está mirando apenas as bênçãos e esquece do abençoador. E nós, como verdadeiro cristão, temos que se agarrar em Jesus Cristo, o nosso Salvador. É Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, é Ele que fez eu passar pelo deserto, pela fornalha de fogo. É Ele que me trouxe até hoje. E pela misericórdia dele estou trilhando em busca do meu galardão. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Persevere, não desanime, tenha bom ânimo. A palavra do Senhor diz assim: tenha bom ânimo, pois eu venci o bom combate e eu estou nessa empreitada. Eu quero vencer o bom combate, amando o meu Jesus, o meu Deus Todo-Poderoso. E todo mal está repreendido da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, meus netos, meus pais, do povo que Deus colocou para nós cuidar. E o nosso povo é mais que vitorioso. E nós vamos lutar sim. Nós vamos para o monte, a gente vai jejuar, a gente vai orar,
Porque Deus colocou nós para quê? Para cuidar do povo. Não somos pastores, somos simples obreiros. Mas mesmo como obreiro, damos a vida pelo nosso povo em nome de Jesus. Amém? Foi. E a senhora, dona Érica, como que era a sua vida antes da igreja? Bom, minha vida era sem sabor, sem gosto, triste, angustiada. Desde quando me conheci por gente, com 5 anos de idade, falta muito, mas muito mesmo do meu pai. Eu não entendi o porquê ele tinha nos largado na época. E assim eu fui crescendo, revoltada, angustiada, culpando a minha mãe por ela ter deixado meu pai indo embora. Eu não entendia que, infelizmente, ambos não estavam dando certo, com muita briga, com muita contenda. E o meu pai, infelizmente, era uma pessoa que traía minha mãe com várias mulheres e não respeitava, e ela não aguentou. E ela não passava isso para mim por ser pequena, ser criança, ela não queria me machucar. E eu achava que era culpa dela. E assim eu fui crescendo deprimida, angustiada, ia para a escola, muitos falavam ali que tinha pai, tinha mãe, que tinha um pai presente. E muitas vezes os professores, os próprios amigos da escola perguntavam: e você? Seu pai é junto de ti? E eu não tinha o que responder, porque eu nunca tive a presença dele do meu lado, nem nas festas, nem nas reuniões escolares. E assim eu fui crescendo, sem meus pais, mas pela misericórdia de Deus, tive um casal de avós que me deu carinho, me deu atenção. E assim a minha mãe regaçou as mangas, falou que não ia ficar naquela situação de depressão, de angústia, que ia lutar por mim e pelo meu irmão. E assim ela fez, trabalhando e eu ficando com meus avós. E ela trabalhando para sustentar a gente. E quando eu tive, entre meus 14 para 15 anos, eu conheci, infelizmente, uma pessoa. Eu achava que meu sonho era casar, né, como todo mundo, toda moça, todo rapaz sonha em casar. Que ia ser um sonho realizado, o príncipe encantado. Infelizmente não foi assim. Chegou manso, chegou, né, com a capa de ovelha, né? Conquistou toda a família, apresentou ser um bom rapaz, de família, de caráter, né? Que ia respeitar, ia amar, ia ter uma vida com dignidade. E infelizmente, quando depois de casada, com 15 anos me casei, me envolvi, me casei, e ele começou a me espancar, começou a judiar de mim. E assim passaram muitos anos, eu vivendo sempre angustiada, vivendo espancada. Daquela vida que eu vivia na minha infância, piorou na minha adolescência. Eu larguei os estudos, larguei tudo, né, desafiei os meus avós na época, minha mãe, eu larguei de tudo para viver com essa pessoa. E essa pessoa me judiou bastante. Até a mulher dentro de casa colocavam para fazer ser vergonhoso, sem respeito. Depois de 2 anos de casada, eu tive minha primeira filha. E depois de 4 anos, tive as minhas outras filhas. E ao todo foi 5 filhas, que graças a Deus foi a única coisa que me aconteceu para me vencer, para me ter força, para minhas filhas. Não me arrependo de ter tido elas, mas até hoje eu louvo a Deus por isso, né? Foi através dela que eu tive força para crescer, para me levantar, para me lutar por elas e vencer toda aquela situação que eu estava passando. Tive força através das orações da minha mãe na época, que eu não conhecia Jesus, não queria nem saber de compromisso com Deus. Minha mãe orando por mim, buscando por mim, vendo também minha filha passando necessidade, então ela lutou por mim na casa do Senhor. E foi através das orações da minha mãe, dos meus avós, que eu venci.
e assim por diante, né? A vida